Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um bloco para que nós possamos estudar essa legislação, de modo específico, a Lei 8.080. Nós estamos desmistificando o SUS, entendendo aí o passo a passo, ponto a ponto e falando de todas as suas nuances. Mas para darmos continuidade, o próximo ponto que eu quero falar com você é justamente a partir do artigo 19 da nossa lei. Nós vamos falar dele, do subsistema de atenção à saúde indígena. Ou seja, nós vamos tratar um pouco do aspecto relacionado aos indígenas. E eu posso falar para você, é uma temática que ela tem uma incidência muito alta de cair na sua prova. Porque a banca examinadora hoje, ela está muito preocupada com essas questões relacionadas aí a minorias, grupos étnicos, etc. Então, eu daria atenção a esse ponto, porque é um ponto relevante. E o artigo 19, que eu recomendo depois você fazer a leitura, 19A, né? Porque a gente vai ter vários 19 ao longo desse capítulo. O 19A, ele vai falar pra gente que as ações e os serviços de saúde, quando a gente falar dessa população indígena de modo geral, eles devem seguir regras que estão previstas na Lei 8.080, tais como atendimento individual ou coletivo, respeitar as especificidades, principalmente nos aspectos culturais da população, ou seja, a tradição que é seguida por conta dessa população. E nessa situação, nós também não podemos deixar de considerar que o atendimento ele vai acontecer por meio do subsistema de atenção à saúde indígena. Ele até coloca ali para nós, ele traz essa visão geral. A gente chama esse subsistema de atenção à saúde indígena, justamente, eu vou até colocar aqui no seu quadro, a gente chama pela sigla SASI, que é do SUS, que nada mais é que subsistema de atenção à saúde indígena. E ele vai garantir uma diferenciada e uma respeitosa atenção aí às tradições dos povos indígenas. Eu acredito que esse é um dos pontos maiores que a gente tem que destacar ao longo desse estudo. Veja, o SUS, ele atende a população indígena. Ele vai atender a população indígena de forma especial, eu vou colocar aqui para você, e vai atender também, além de forma especial, de forma diferenciada. Portanto, ele tem que respeitar as tradições culturais, as necessidades de saúde nas aldeias, nas comunidades, de uma maneira geral. Também podemos levar em consideração, ao longo do nosso estudo, outro disposto que também é importante. Do que eu estou falando agora para você? Eu estou falando do 19B. Como eu disse, o artigo 19 ele vai ter A, B, C, D, F, G, vai ter vários. E no B, ele traz para nós um importante estudo, porque ele fala da criação desse subsistema de atenção à saúde indígena, que é o que nós estamos mencionando aqui. Ele faz parte do SUS e atua de forma integrada com o Sistema Geral de Saúde que nós temos no Brasil. Ele vai seguir, outro ponto importante, as regras da Lei 8.142 de 90. O que fala essa Lei 8.142 de 90? Ela vai falar sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Como que a comunidade participa na gestão do SUS e as transferências de recursos na área de saúde, como que eles vão acontecer. Então, reiterando, o SASI, SASI, vai depender da pronúncia, ele está integrado ao SUS e garante um atendimento diferenciado e específico para a população indígena em geral, respeitando particularidades culturais, sociais, tudo isso tem que ser levado à tona. O SASI é um subsistema que a gente pode falar do SUS, que garante o atendimento especial à saúde dos povos indígenas, né? Uma coisa que eu quero frisar para você e que vale a pena a gente falar a todo instante, o legislador ele preserva a todo momento a ideia de respeitar as tradições indígenas,
respeitar a cultura, respeitar a população. É isso que eles vão falar para nós. Lá no disposto C, o 19C, que eu também vou pôr na sua tela, ele fala do papel da União no financiamento do subsistema de atenção à saúde indígena, com os recursos próprios. Então a União ela tem que fazer essa gestão. Portanto, caros alunos, quando eu falo disso para vocês, que todas as ações e custeios de serviços à saúde que vão ser gastos para a população indígena é de responsabilidade da União. Além disso, responsabilidade exclusiva da União, sem divisão de despesa com estados e municípios, tá? Frisa isso, isso é uma ótima pegadinha de prova. Despesas para custeio da saúde da população indígena é despesa da União. O financiamento do SARS é uma obrigação exclusiva. Exclusiva. Vamos escrever aqui, ó. Exclusiva. Se a caneta funcionasse, a gente escreveria, mas essa caneta vem falhando, né? Esse que é real. Então, a gente pode falar que ela é de competência exclusiva da União. Portanto, a União que deve garantir esses recursos para atendimento à saúde da população indígena, que a gente tanto estuda, que a gente tanto destaca aí ao longo do nosso estudo, beleza? Vamos para mais uma, pessoal? Vamos para mais uma, que o tempo aqui ele não para, e a gente vai falar do 19D. O 19D, ele tem uma redação bem interessante também para nós, e que vale a pena a gente destacar. Por quê? O que o 19D ele vai falar para a gente? Ele vai falar que o SUS ele exerce uma função de articulação. Ele coloca aí na redação, se você observar, de articulação do sistema de atenção à saúde indígena. Portanto, ele vai envolver órgãos que são responsáveis pelas políticas indígenas no país, no Brasil. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso justamente para garantir que as ações de saúde indígena elas se integrem com as demais políticas que são voltadas aí para os povos indígenas, para a população indígena, e promover um atendimento que seja completo, que seja eficiente, que seja eficaz. Essa é a ideia. O SUS ele tem que atuar de forma integrada com órgãos de política indígena, garantindo assistência, garantindo coordenação, eficiência para essas populações. Porque eu não vou dizer que é uma população em vulnerabilidade, mas é uma população que a lei ela requer uma atenção especial. É isso que dispõe para nós. Também quero falar para vocês do próximo artigo. Ele é um artigo grande, extenso, o 19E. Só que o 19E eu vou condensar ele para você. Depois você vai fazer a leitura, mas eu vou fazer um resumo dele aqui falado e eu gostaria que você prestasse atenção. O 19E caput, ou seja, o texto principal dele, fala para nós que estados, municípios e também as instituições governamentais aí de maneira geral, elas podem atuar de forma que são consideradas como forma complementar no custeio e na execução de ações que são voltadas para a saúde da população indígena. Veja, eles podem atuar de forma complementar. Isso não quer dizer que eles são os elementos principais. Os elementos principais é a união, conforme eu já falei no artigo anterior, tanto que os recursos são exclusivos da União. Outra coisa que eu quero falar para você. A União, ela tem que instituir um mecanismo de financiamento que seja específico para apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios para custear ações de natureza secundária, terciária, fora aí do território indígena. Isso também é importante. E as situações que envolvem emergência e calamidade pública, e isso eu gostaria que você desse uma atenção ao 19E, parágrafo 2º, tá aí na sua tela, que ele fala para nós que em situações de calamidade pública ou emergência, a União ela tem que apontar recursos adicionais para o Distrito Federal, para os distritos sanitários, indígenas e também tudo aquilo que está previsto no plano de saúde
ele tem que trazer essa proteção. Os povos indígenas, pessoal, eles devem ser incluídos no plano de emergência das secretarias aí, dos municípios, dos estados. Tem que ter atendimento oportuno para eles. O que eu quero que vocês considerem aqui? Embora o custeio principal do SASE é da União, estados, municípios, Distrito Federal, ONGs, eles podem atuar de forma complementar. Essa é a pegadinha do teu concurso. Em emergências e calamidades, o governo federal precisa garantir recursos extras e incluir povos indígenas no plano de atendimento emergencial das secretarias de saúde. Eles podem fazer isso. Outra coisa, o atendimento à saúde indígena, ele é uma matéria que tem que ser observada por entes federativos. Não pode ser ignorada. Por isso que é importante a gente destacar. Dando sequência, no 19F, ele fala para nós que o atendimento da saúde da população indígena, ele é uma realidade local e ele tem que apontar as especificidades dos povos indígenas. O modelo de atenção à saúde indígena, ela tem que respeitar cada localidade, cada aspecto pessoal. Então vai observar assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terra, educação sanitária, integração institucional. Tudo isso tem que ser observado, pessoal. Tudo isso tem que ser tratado de uma forma atenta. Tem que aceitar, é o que nós chamamos aí das especificidades da população indígena. Tanto que é importante nós gravarmos que o atendimento à saúde indígena, ele não é só assistência médica. A sua cultura, o seu aspecto social tem que ser respeitado, a forma integrada, complementar, saneamento, educação, tudo tem que ser preservado. O 19G, ele fala para nós que o subsistema de atenção à saúde indígena deve seguir os princípios do SUS: descentralização, hierarquização e regionalismo. E as bases dele serão os distritos sanitários especiais indígenas. O SUS, ele deve registrar e notificar a declaração de raça ou cor. Por que o SUS ele tem que fazer isso? O SUS ele tem que fazer isso justamente para contribuir aí para uma organização do atendimento no tocante à saúde pública. O SASE, ele vai seguir os princípios do SUS. Ele tem que ser organizado. E esse registro de raça e cor no sistema de saúde é obrigatório para que a gente tenha a validade dessa população. Também quero falar para você que a União, ela deve integrar os sistemas de informação do SUS com dados do SASE em si. O SUS é uma retaguarda, é uma referência para atendimento à saúde indígena. E as populações têm acesso a garantias do SUS, o que é legal também. O que também é um ponto importante para a gente observar e para a gente condensar. Eu também queria falar para vocês do 19H. O 19H, ele fala para nós, de uma maneira bem legal, de uma maneira bem interessante, que as populações indígenas, elas possuem o direito, óbvio, de participar dos organismos colegiados de saúde. O que é isso? É o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, que tem, os conselhos municipais de saúde, a gente pode destacar sempre que for pertinente. Por quê? Porque essa participação, se a gente for parar para pensar, ela vai garantir que os povos indígenas tenham voz na formulação, no acompanhamento, na avaliação de políticas de saúde. Os povos indígenas, eles têm direito de participar ativamente no Conselho de Saúde. Eles têm isso, tá? É o que é assegurado pelo texto de lei. Ufa, quanta coisa, né? Mas não para por aqui. Porque eu quero falar para você de um outro dispositivo. E esse dispositivo que nós vamos falar, ele vai falar do subsistema de atendimento e internação domiciliar. O que significa? Isso para o SUS são modalidades previstas que permitem o atendimento dos pacientes em casa. Não é só da indígena, estou falando de qualquer pessoa aqui agora. Então as pessoas elas podem ser atendidas em casa.
E os procedimentos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, eles são tudo incluídos aí no atendimento e na internação domiciliar e no cuidado integral, que é dado aos pacientes. Isso é feito. O atendimento domiciliar, ele vai ser realizado por uma equipe multidisciplinar. E ela vai atuar nas frentes de prevenção, tratamento, reabilitação. Agora, se a gente for parar para pensar, o atendimento domiciliar, segundo o parágrafo 2º do nosso artigo em questão, qual artigo? O 19I, que nós estamos abordando, ele vai ser realizado sempre por equipe multidisciplinar, vários profissionais, visando prevenção, tratamento, reabilitação. Olha só o que ele fala para nós. Medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Ele traz para nós esses ensejos. O atendimento e a internação domiciliar só vai poder ser realizada aí por indicação médica. E também vai ter a concordância expressa do paciente, da família do paciente, para que ele tenha autonomia. O que você vai decorar para a sua prova? Você vai decorar para a sua prova que, no caso do SUS, o atendimento domiciliar, que é previsto em lei, ele é uma alternativa de internação hospitalar. Ele vai ser realizado por uma equipe multidisciplinar, mas tem que ter uma indicação médica e autorização do paciente e também da família. Essa é uma outra condição que a gente pode colocar ao longo do nosso estudo, conforme eu coloco para vocês. Beleza? Vamos falar de um outro ponto importante que eu trago para os senhores. Vamos falar da assistência terapêutica e da incorporação de saúde. Ou melhor, vamos falar, né? Olha eu pulando coisa aqui. Não, a gente vai falar do sistema de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde. Ô, professor, tá pulando parte aí? Tô pulando parte. Nós vamos falar do artigo 19J. O artigo 19J, ele é um artigo muito importante, porque também é um outro assunto, pessoal. Tudo que diz respeito a minorias, eu coloco como assuntos importantes para a sua prova. Por que eu coloco como assuntos importantes para a prova? Porque tem uma incidência elevada. E o 19J, ele vai falar do subsistema de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde. Basicamente, para ele, toda mulher tem o direito de se fazer acompanhar por uma pessoa de maior idade, durante consultas, durante exames, durante procedimentos, sempre realizados aí em unidades de saúde pública ou privada, sem que tenha necessidade de aviso prévio. O acompanhamento, ele vai ser livre, ele é escolhido pela mulher, ou se ela estiver impossibilitada, pode ser escolhido por um representante legal. Vamos supor que ela está em coma. Mas esse acompanhamento, o mais legal dele, é que ele vai respeitar sigilo da informação à saúde que tiver durante todo o acesso ou o acompanhamento que é tratado e tal. Então isso é um outro ponto importante que a gente pode trazer no tocante a esse assunto. O parágrafo 2º dessa lei, ele fala para nós mais ou menos o seguinte, que se houver sedação ou rebaixamento aí dos níveis de consciência da mulher, o paciente, e se a paciente não indicar um acompanhante, a unidade ela vai ter que indicar uma pessoa para acompanhar essa mulher. De preferência, uma profissional da saúde do sexo feminino. Por que de preferência? Pessoal, nós estamos falando de uma situação já delicada, né, de atendimento à mulher, porque provavelmente ela pode ter sido vítima de violência ou qualquer coisa do gênero. Não importa, mas a gente tem que tratar desse assunto. E a paciente, ela também pode recusar o acompanhante indicado e solicitar outra pessoa. Ela pode fazer isso. Portanto, sempre que nós tivermos procedimentos que envolvam sedação ou rebaixamento da consciência da mulher, ela tem direito a um acompanhante indicado pela unidade de saúde. Preferencialmente um profissional do sexo feminino, do gênero feminino, perdão. E ele pode se recusar e solicitar outra pessoa se precisar. Isso pode acontecer. E a renúncia
do acompanhante em caso de sedação tem que ser formalizado por escrito no prontuário, tá? Agora, o direito da mulher, não se esqueça, é um direito previsto por lei. Meus amigos, espero que você tenha gostado desse bloco de aula. No próximo bloco, nós falaremos da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia à saúde. Te vejo num clique de mouse.